Olha aí, meu amigo, temos mais um número consolidado da Argentina, que é muito bom, muito interessante, mais um dado de recuperação econômica. No caso, a média salarial da Argentina, que efetivamente cresceu no ano passado, no decorrer desse primeiro ano do governo Milei, primeiro ano mais um pouquinho. Na verdade, os salários subiram 145%, superando a inflação acumulada do mesmo período e com a tendência de que a inflação continue caindo e vai continuar caindo, ao que tudo indica, é bem provável que vejamos esse cenário melhorando, uma estabilidade econômica que leva a um aumento de produtividade, por consequência, melhores remunerações para todos. É assim que se faz uma recuperação econômica de respeito. Javier Milei tem mais uma vez acertado em cheio lá na Argentina. Vamos conversar então sobre esses dados, sobre esses números, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. Se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro, patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Pois bem, os dados oficiais dão a entender que houve um crescimento médio no salário argentino no ano de 2024 de 145,5%. São índices, aliás, dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística e Censos, que é o INDEC do pessoal lá da Argentina, tipo o IBGE deles, né? Certamente sem um Márcio Postman para maquiar tudo, todos os dados ali, né? Então, o que acontece? Qual que é o ponto aqui principal? É a diferença em relação à inflação. 145%, pô, parece um crescimento absurdo, né? Mas é que tem a inflação nesse período também, corroendo o poder de compra da moeda. Então há uma compensação em grande parte desse valor aqui, né? Os salários não dobraram efetivamente nesse período, mas houve um ganho substancial sim. Por quê? Isso aqui é o valor do setor privado, né? Aliás, esse aqui é o valor médio, né? Se a gente considerar o setor privado da Argentina, houve um aumento de 147% ao longo do ano passado. Então, né, a situação aqui da inflação média acumulada em 2024 foi de 117,8%. Então, o ganho para esses trabalhadores formais, aqui é o setor privado formal, foi muito expressivo, 30% de diferença aqui, 30 pontos percentuais de diferença de ganho real para os salários em 2024. Olha o tanto que a economia da Argentina estava travada. E se você olhar a economia informal, onde tipicamente tem mais volatilidade mesmo, os rendimentos aumentaram quase 200%. Então esse pessoal teve um ganho salarial na ordem de 80% em apenas um ano. Por outro lado, o funcionário público, né, teve um aumento salarial de 119,3%. Então teve ganho sim, mas um ganho michuruca de menos de 2%, 1,5% apenas. Olha que interessante. Então o Milei não está expandindo o salário dos funcionários públicos. Isso aqui é um mero reajuste pela inflação. Nada além disso. O que ajuda a explicar também por que as contas públicas estão mais equilibradas sob o governo Milei. Por outro lado, tirando burocracias, tirando entraves e organizando todo o chão econômico, principalmente naquilo que se refere à inflação, o governo Milei cria mecanismos precisos, um ambiente favorável para que a economia se desenvolva de fato e resulte, obviamente, em maiores salários. Isso aqui, é claro, né? Você pode me dizer, houve um aumento da economia de 30%, de 80% no primeiro ano do governo Milei? Não, não houve. Isso não aconteceu. O PIB pode até crescer nesse ano de 2024, mas é mais provável que ele caia ainda assim, embora o terceiro trimestre e o quarto trimestre tenham sido bons do ponto de vista econômico. Agora, é muito provável que nós tenhamos testemunhado um fenômeno, ou ainda estamos testemunhando, de uma estranha correção de valores de salário. Pode ser que os salários da Argentina antes estavam artificialmente baixos por causa da instabilidade econômica. Você contrata um funcionário hoje, para receber determinado salário, você não sabe qual que vai ser o amanhã, qual vai ser o cenário do próximo mês, como que você vai pagar
um outro tipo de salário para o funcionário reajustado em algum parâmetro. Então, isso tipicamente tende a levar os salários para baixo, puxar os salários para baixo, que é muito do que acontece aqui no Brasil também. Tem tantos penduricalhos e tem tantas surpresinhas judiciais, né, um ativismo jurídico nos tribunais do trabalho, que as empresas automaticamente calculam, inclusive passivo trabalhista, previsão para passivo trabalhista, para chegar num salário para o funcionário. E esse salário tende a ser baixo por causa de todas essas limitações. Na Argentina, provavelmente havia esse fator da burocratização aliado ao fator economia depauperada, puxando os salários para baixo. Quando o Milei começa a fazer as suas reformas e a luz surge no fim do túnel, eu tenho para mim, é uma análise que eu faço dessa questão como um todo, desses números apresentados. Eu tenho para mim que o governo Milei criou condições suficientes para que o empresário argentino criasse uma tal confiança no futuro do país que ele começou a puxar os salários para cima, para dentro da realidade da estabilidade. E aí pode ter, claro, um aquecimento econômico, fazendo com que a mão de obra se torne mais disputada, e aí, nesse cenário, quando você tem um aumento pela demanda de determinado produto e a mão de obra humana é um produto, é um serviço, você tem um aumento do preço desse item e aí os salários sobem de maneira geral, né? Então, as empresas estão, claro, desde sempre reajustando tudo pela inflação, mas há um ganho real nos salários de maneira geral, né? Agora, para o ano de 2025, o pessoal do Banco Central argentino está prevendo aqui uma inflação na casa de 23%. O Milei falou que vai chegar a 15%. Eu acho difícil 15%, mas 23% é aí uma inflação abaixo de 2% ao mês, que para os padrões da Argentina é algo muito bom, por sinal. Isso aqui vai dar mais estabilidade para os salários, né? Você vai ter uma variação menor em função da correção da inflação, que é um problema, aumenta nominalmente o salário, mas a pessoa não está ganhando nada a mais. E você vai ter uma margem maior para ganho real, para valorização real do salário pago aos trabalhadores dos argentinos, até porque há uma tendência de crescimento econômico, uma recuperação que o Banco Central estima em 5% de crescimento da economia para este ano, 5,6% para o ano que vem. Então, uma inflação baixa, controlada, por causa de todo o cenário econômico bem trabalhado pelo governo Milei, aliado, é claro, ao aquecer da economia que acaba demandando mais mão de obra, tudo isso tende a aumentar os salários na Argentina, puxar esses salários para cima. O informal, que corre mais risco, tem um ganho maior, uma probabilidade de ganho maior, né? Consegue oferir maiores salários e maiores valorizações, como tem acontecido. Agora, o funcionário público, meu amigo, pode tirar o cavalinho da chuva dele lá na Argentina, porque o Milei não vai dar moleza para essa galera. Cortou um monte de cargos públicos e não aumentou os salários de forma substancial. O ganho que teve ali foi praticamente irrelevante, praticamente a reposição da inflação nesse período, né? Mas uma grande vitória do governo Milei. É bom quando temos números consolidados de mais longo prazo para mostrar como ele está correto em suas medidas econômicas e como o futuro da Argentina parece ser bastante brilhante. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.